Bom dia a todos, meu nome é Guilherme, para quem não me conhece, sou servidor público, tá? Presto serviço na vara criminal da Defensoria Pública e nós vamos dar continuidade à legislação institucional do Ministério Público. Só que faltou esse último trecho, que são só 2 pequenos artigos da Constituição Federal, que, na verdade, são o 130 e o 130A, certo? Um trata do Ministério Público junto aos tribunais de contas, porque existe também, né? Se você ainda não sabe o que é uma corte de contas, né? São órgãos de controle externo que atuam junto ao legislativo. Então, cada estado vai ter um tribunal de contas e, quando chega o momento, né, num período determinado, né, em lei, anualmente, o chefe do executivo, seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito, ele tem que prestar contas, né, de tudo que ele fez e de como ele usou o orçamento, né, que foi votado em lei, aquilo tudo que a gente já tinha falado antes, né? Se você não pegou isso, tem que assistir vídeos anteriores. Lembrando sempre que eu recomendo fortemente que você adquira um material decente, de um bom curso. Como eu sempre falo, pode ser estratégia, gran cursos, direção e outros que tem por aí que eu já não conheço, já são muitos, né? Os que eu estou falando aqui são porque eu já conheço pelo menos um pouco de cada um. Estratégia eu conheço bem porque eu uso o material do estratégia, mas enfim. Não se trata aqui de propaganda. Você pode escolher um ou outro que seja tão bom quanto. Eu acredito que exista, mais até do que eu imagine, porque eu não tenho como pesquisar tudo. E cada estado tem um tribunal de contas, certo? O Poder Legislativo, ele tem a incumbência, né? Uma das funções típicas do Poder Legislativo é fiscalizar as contas do ente. Falando do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio ele tem que fiscalizar, né, todos os bens públicos, certo? Tudo que diz respeito ao patrimônio público, tudo que diz respeito às finanças públicas, a operações de crédito, uma infinidade de coisas. E isso é incumbência do Poder Legislativo. Porém, como é que o Poder Legislativo faz isso, né? O Poder Legislativo é formado por vereadores ou deputados, né? Estaduais ou federais, ou senadores, que normalmente não são pessoas especialistas em assuntos de economia, de finanças, né? De operações de crédito, de orçamento, assuntos muito técnicos, muito complexos. Então, o que acontece? Eles precisam ter o apoio do Tribunal de Contas para fazer a parte técnica, certo? Então, quem aprova o orçamento de cada ente todo ano, no estado do Rio, por exemplo, quem aprova o orçamento, né, vota lá e aprova, é a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Porém, sempre que ela necessita, né, de um auxílio, ela recorre ao Tribunal de Contas, que é composto por especialistas na área contábil, na área de orçamento, na área de finanças, na área de economia, na área atuária, né, que é planejamento atuarial de longo prazo, diz respeito a como é que as coisas vão estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, é mais ou menos isso, falando de forma bem resumida. E o Tribunal de Contas, ele também emite um parecer, no caso do presidente da República, ele emite um parecer sobre as contas. Todo ano esse parecer é emitido, né? Existe um prazo para isso, e a presidência da República manda as contas para o TCU, no caso, que é o Tribunal de Contas da União. E o TCU emite um parecer apenas. O parecer é uma peça apenas opinativa, certo? Ele não diz, ele não julga nada. Ele não fala, olha, isso aqui está errado e o chefe do executivo cometeu um crime. Não. Ele simplesmente diz, olha, isso aqui está dentro da lei, isso aqui beleza, isso aqui está dentro da lei. Quando o orçamento está tudo beleza, quando foi tudo feito corretamente dentro das leis,
ele emite um parecer favorável, né? Quando não está, ele emite um parecer com ressalvas. E aí ele fala, olha, tem essa ressalva aqui, tá? Essa dotação aqui foi usada de forma equivocada. Esse dinheiro não deveria ter sido gasto, esse dinheiro foi gasto de maneira imprópria ou irregular. E aí ele bota as ressalvas lá, certo? E ele pode até mesmo rejeitar as contas, né? Isso já aconteceu, né, na história recente do Brasil, mas nós não vamos entrar nesse assunto porque acaba caindo em política e, enfim, é um tema muito sensível. Mas o fato é que o TCU cuida das contas da União e os tribunais de contas dos estados cuidam da conta dos estados, das contas, né? Através da Assembleia Legislativa, que é a titular, né, do controle externo, né? Ela exerce outras funções de controle externo, mas eu estou falando principalmente dessa, do controle orçamentário. E acontece que, eu já falei sobre isso, mas vou repetir, nós temos 3 tipos de tribunais de contas, em geral, que são dos estados, né? Então cada estado tem um, o São Paulo tem um, Minas Gerais tem outro, o Rio de Janeiro tem o seu, o Rio Grande do Sul tem o seu, o Ceará tem o dele, e existem também tribunais de contas dos estados, tá? Mas atualmente nós só temos 3, que é Bahia, Goiás e Pará, que são cortes de contas que administram as contas de todos os municípios daquele estado. Então, Tribunal de Contas do estado, dos estados, melhor dizendo, da Bahia, ele vai administrar contas em geral de todos os municípios da Bahia e vai fazer isso vai exercer essa função de controle externo a qual me referi. E nós temos uma exceção, além desses 3 que eu falei, de Tribunal de Contas dos municípios, na verdade não é do Estado, é Tribunais de Contas dos municípios, tá? São 3, Bahia, Pará e Goiás. Havia o do Ceará, que foi extinto há pouco tempo atrás, há uns anos atrás, e eles cuidam das contas dos municípios, tá? Mas não deixa de existir o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que vai cuidar das contas estaduais. E a outra exceção trata-se de Rio e São Paulo, que possuem cada um tribunal de contas municipal. Então, o Rio de Janeiro tem um tribunal de contas do município só dele, para fiscalizar só as contas do município do Rio, é um município rico em termos de Brasil, né, com uma receita, com um PIB muito alto. Então, eles não foram extintos após a promulgação da Constituição atualmente vigente, que é a de 1988. E o de São Paulo, a mesma coisa, um município mais rico ainda, com mais receita ainda, então ele tem um Tribunal de Contas próprio. Mas não deixa de ter o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nem o Tribunal de Contas do Estado do Rio. Porém, esse artigo aqui, ele trata do Tribunal de Contas que atua junto ao Ministério Público, certo? Então, nós temos aqui no artigo 130, aos membros do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Ou seja, se você pegar o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ele tem um Tribunal de Contas, uma Corte de Contas relativa só ao MPRJ. Então, ele vai cuidar dessas contas do MPRJ, ele vai fiscalizar, fazer a fiscalização orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e tudo mais. E o que o artigo quer dizer é que esses membros, né, que são chamados de conselheiros, eles têm as mesmas prerrogativas dos juízes, que têm as mesmas prerrogativas dos membros do MPU, dos promotores e dos procuradores, certo? E deixa eu ver se fugiu algum. Enfim, eles têm os mesmos direitos, as mesmas vedações, nós já falamos sobre isso, vedações de membros do MPRJ ou do MPU, a gente está falando aqui de Constituição, então vale para todos. E a mesma forma de investidura, que é aquela que eu falei, aprovação pelo Legislativo, por maioria absoluta, né? Nós já abordamos isso, eu não vou repetir aqui. Quem quiser, volte, que vai encontrar isso na sequência, porque eu estou gravando a parte constitucional na sequência, né? E essa é a última parte
no que diz respeito ao Ministério Público. Por hora, eu não vou falar das demais funções essenciais da Justiça, que seriam a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e a Advocacia Privada. Vai ficar faltando esses três, não é que eles sejam menos importantes, mas para provas de concurso eles tendem a cair menos. E eu quero avançar em outros assuntos, né, como a lei orgânica, a lei complementar 75, que é a lei orgânica do MPU, e a 8625, que é a lei geral do Ministério Público dos Estados, certo? É uma lei que trata de todos os ministérios públicos dos estados. Estabelece normas gerais, garantias, vedações, tudo isso, direitos e tudo isso que a gente já está falando aqui. Só que elas são leis maiores. Então, eu quero passar logo primeiro para a Lei 8625, que trata dos estados, para depois eu passar para a Lei Complementar 75. Aliás, antes disso, passar pela Lei Complementar 106, que é do MPRJ, entendeu? E aí vocês vão começar a ver tudo que eu estou falando aqui se repetindo, com alguns acréscimos, ou muitos acréscimos, mas as coisas começam a tomar forma, começam a fazer sentido, certo? Então, eu vou repetir o artigo 130 da Constituição Federal, de 1988. Aos membros do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, certo? Aplicam-se as disposições desta seção, que foi tudo que a gente leu antes, certo? Partindo do artigo 127 da Constituição Federal, pertinentes a direitos, vedações e formas de investidura. Tá? Repetindo, os conselheiros dessas cortes de contas, que atuam junto ao Ministério Público, seja o TCU, o MPU, seja o MPRJ, o MP São Paulo, o MP Paraná, né? Todos eles têm uma corte de contas que atua junto ao MPU para fiscalizar essa execução orçamentária. Isso é muito importante. Lembrando sempre que é tudo dinheiro público, é dinheiro que sai do bolso. Se você imaginar o brasileiro mais pobre, entendeu? Se ele tiver R$ 1 e comprar uma paçoquinha, né? Embora a paçoquinha já esteja custando bem mais de R$ 1, nós vamos aqui falar de ficção, né? Não científica, mas ficção no sentido econômico. Mas se ele gastar R$ 1 para comprar uma bala, entendeu? Uma balinha na quitanda, ele está pagando imposto ali. Então, por isso é tão sério, por isso existem cortes de contas junto aos ministérios públicos também, além de existir junto aos estados, junto à União, e alguns estados têm para os municípios, e Rio e São Paulo têm, os municípios do Rio e de São Paulo, não o estado do Rio, tá? Município e Rio de São Paulo tem sua própria Corte de Contas, TCM, que se chama, Tribunal de Contas Municipal, sendo que eles também têm o Tribunal de Contas do Estado, que aí sim vai tratar das contas estaduais, correto? Então, é só isso, o artigo 130. Entender que os membros dos Ministérios Públicos e dos Tribunais de Contas, que são geralmente chamados de conselheiro, né? No TCU chama-se ministro, mas pouco importa, isso é uma questão de nomenclatura, tá? É uma questão mais formal. Aplicam-se a esses membros as disposições que se aplicam em relação a direitos, vedações e formas de investidura aos juízes e aos membros do MPU e também aos membros da Defensoria Pública. E isso só trata disso, esse artigo. E para finalizar essa sessão, e aí finalizar a parte de matriz, que eu chamo matriz constitucional, né, a base constitucional, nós temos o artigo 130A, né, que ele aborda o Conselho Nacional do Ministério Público, certo? Que é um órgão equivalente ao CNJ, eu também já falei isso e vou repetir. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Se você prestar atenção, é exatamente a mesma forma de investidura do PGR, é a mesma forma de investidura dos PGJ, PGJ, Procuradores Gerais de Justiça, todos vão seguir mais ou menos essa forma de investidura. A maioria absoluta da respectiva Câmara Legislativa. No caso do Estado do Rio, a Assembleia Legislativa,
No caso da União, o Senado Federal é que vai cuidar disso, certo? Então, ele possui 14 membros, e aí nós vamos, nos incisos, falar dos membros, né? No inciso 1, nós temos quem? O primeiro membro é o Procurador-Geral da República, o PGR, já falamos muito dele, que preside o órgão, que o preside, né, conforme diz a letra da lei. No inciso segundo, né, nós temos, já falamos de um, vai contando aí. Nós temos 4 membros do Ministério Público da União assegurada a representação de cada uma de suas carreiras. Então, o que quer dizer isso? O Ministério Público da União, nós já falamos isso nas últimas transmissões, ele é subdividido em 4 ramos, né? Federal, militar, Distrito Federal e territórios, e o MP do Trabalho. Então, esses 4 membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras, representa isso, essas 4 carreiras, tá? Ministério Público Militar, Ministério Público do DF e Territórios, Ministério Público do Trabalho e, fugiu-me agora o terceiro, o Ministério Público, vamos puxar aqui rapidinho que a gente encontra. Bom, falei, federal, sim, é um dos mais importantes, um dos que mais aparece. Então, é federal, trabalho, militar e DF e territórios, certo? Na sequência, então, nós já temos aí 5 membros, né? O PGR, mais esses 4 que são representantes daqueles ramos do Ministério Público da União que nós já falamos, já abordamos. Aí, temos 5, agora 8, com 3 membros do Ministério Público dos Estados, certo? Em lei específica, nós vamos entender como é que são escolhidos esses 3 membros do Ministério Público dos Estados, porque nós temos 27 unidades, né? Vão ter que ser escolhidos 3, como é que vai ser essa escolha, né? Depois, vai fazendo a conta aí, depois você soma tudo, você vai ver que vai bater 14, não tem erro. 2 juízes, né, no inciso 4º, indicados, um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Ou seja, um indicado pelo STF, outro indicado pelo STJ. Aí são 2 juízes, são juízes de carreira, juízes de vara, entendeu? No inciso 5º, nós temos o quê? 2 advogados. Aí são advogados privados mesmo, certo? Indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho Federal da OAB é o órgão de mais alto escalão dentro da OAB. E ela indica 2 advogados, que são geralmente advogados que estão atuando lá em causas ligadas à OAB, são advogados de renome, né, muito conhecidos, não é um cara que acabou de se formar e chegou lá do nada, é alguém geralmente muito experiente, que atua como operador do direito já há muitos anos e vai ser indicado, né, por 2 anos, podendo ser reconduzido. Todos esses que eu falei, eles podem ficar por 2 anos no CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, eles podem ficar por 2 anos, admitida a recondução, podem ser reconduzidos. Essa parte de recondução também provavelmente é tratada em lei específica, aí a gente fala disso. Mas dificilmente detalhes como esse caem em prova, certo? E por último, para fechar 14, nós estávamos em 12. Para fechar 14, nós temos 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados, um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Isso fecha a composição do Conselho Nacional do Ministério Público com 14 membros. São 2 cidadãos. Provavelmente vão ser advogados. A lei não obriga que sejam advogados, mas dificilmente eles vão escolher alguém, um médico ou um contador. Mas isso é possível. Já aconteceu no passado, antes dessa Constituição que vige hoje em dia, de um médico, que era um cara que, apesar de médico, ele tinha notório saber jurídico e reputação ilibada. Eu não me recordo agora o nome dele, mas ele acabou sendo rejeitado na sabatina do Senado. Eu acho que foi muito mais uma coisa, não dele não ter competência, mas uma coisa corporativista, de não aceitarem um cara que não fosse da carreira jurídica. Seria como se eles tivessem, isso é a minha impressão, se diminuindo. Então, não aceitaram esse sujeito, que era um médico, como ministro do STF. Ele foi indicado, entendeu? Só que não passou pela sabatina que existe no Senado Federal.
E em direito constitucional a gente vai falar mais sobre isso, entendeu? E aí vocês vão ver como tudo se repete, que depois que você começa a fixar um pouquinho mais um pouquinho, a coisa vai tomando forma e vai fixando na sua cabeça, você vai compreendendo melhor como funcionam os poderes, como funciona a administração pública, enfim, em última análise, como funciona a República Federativa do Brasil, certo? E aí vamos aos parágrafos, né? Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos na forma da lei. Que lei é essa? É a Lei 8625, que nós vamos tratar na sequência, nesse trabalho, nesse projeto que nós estamos tratando. No parágrafo 2º, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe 2 pontos. Vou fazer uma pausa aqui. O que eu vou falar agora vai ser mais ou menos repetido no que eu vou ler depois. O Conselho Nacional do Ministério Público não tem a função típica que tem um procurador, por exemplo, ou que tem um promotor, de promover causas, de atuar em juízo, né, de fazer investigações a respeito de crimes, nada disso. Ele vai fazer uma fiscalização administrativa, uma fiscalização de como estão as finanças do MP, da União, no caso, né, mas também de outros ramos do Ministério Público, vai ver se está tudo bem, vai também fiscalizar a atuação dos membros. Se houver suspeita de irregularidade na atuação de um membro, de suspeição, de um possível conluio envolvendo corrupção, etc., o CNMP vai ter essa incumbência de fiscalizar, fazer a fiscalização dos deveres funcionais dos membros do Ministério Público, são os procuradores e promotores, né? A depender da carreira. Então, vamos lá. No inciso 1, uma das atribuições do Conselho Nacional é zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, que geralmente são resoluções, também já falamos sobre isso, bastante até, são atos normativos, né? Que não chegam a ser leis, mas eles têm quase força de lei, são normas secundárias, tá? Mas elas são normas ordinatórias, elas impõem alguma coisa, impõem algum dever, impõem algum direito, impõem alguma prerrogativa, né? Então, zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, podem ser portarias também, no âmbito de sua competência, né? Dentro dessa competência que eu falei, a qual ele está restrito, né? Ele não exerce atividade judicante, por exemplo, ele não pode julgar um membro do MPU que foi acusado de corrupção. Quem vai julgar vai ser o judiciário, certo? E no inciso 2, zelar pela observância do artigo 37. Quer dizer, o artigo 37 da Constituição, eu também já falei nele, e a gente vai ver em constitucional isso exaustivamente. Talvez nem tanto, né, por causa do tempo. Mas é o famoso LIMP, né? Legalidade são esses princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São esses 5 princípios que regem a administração pública brasileira, certo? Não são os únicos, mas esses são os que a gente chama de princípios expressos. Eles estão escritos na letra da lei, escritos na Constituição, certo? Lembrando que o artigo 37 trata da administração, da organização da administração pública, e não é por coincidência que o CNMP, que é um órgão de função mormente administrativa, tem que zelar pelo artigo 37. Não só os princípios que eu falei, mas todos os outros incisos que vêm depois, que dizem respeito a funcionalismo público, a gastos, né, a finanças públicas, a licitações de contratos e dentre outros assuntos, certo? Seguindo, né, ele zela pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação, ou seja, de ofício é porque ele quis, ele tomou a decisão, ele foi lá e fez, ou mediante provocação, alguém foi lá e cutucou ele, CNMP, está havendo uma irregularidade ali, uma suspeita de irregularidade, você tem que verificar. Então, ele age de ofício ou mediante provocação, né? Ele aprecia a legalidade dos atos administrativos, não são atos judiciais, são atos administrativos praticados por membros
ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, ou seja, ele pode desfazer um ato, certo? No caso, revogar, por exemplo, ou até mesmo anular, embora isso teria provavelmente que passar pelo judiciário, mas ele pode sugerir a anulação de um ato administrativo, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. É o que eu falei, porque se é um ato administrativo que diz respeito a finanças do Ministério Público, do qual está em questão, o qual está em questão, pode ser um estadual, pode ser da União, pode ser do Trabalho, né? Ele vai ter o auxílio do Tribunal de Contas para ir lá com profissionais especialistas na área contábil, patrimonial, orçamentária, financeira, econômica, para emitir pareceres e falar para ele, isso aí realmente está errado, ou não está errado, parece que está, mas não está, tem essa ressalva aqui na lei, etc. Então, é disso que trata o inciso 2º. Aí a gente vai para o inciso, deixa eu descer aqui, 3º, certo? Que é outra atribuição do CNMP, receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público. Né? Membros, a gente já falou dos membros, órgãos, porque o MPU, por exemplo, é enorme, é gigante. Né? Ele vai ter o concurso justamente para prover cargos nesses órgãos, e são inúmeros, eu nem tenho ideia de quantos são, isso vai estar lá na lei, mas são muitos, você tem diversas secretarias, enfim. Muitos órgãos internos, certo? A gente chama de desconcentração administrativa, para não funcionar como um bloco totalmente centralizado, com um só chefe. Então, existe essa técnica administrativa que se chama desconcentração. O poder continua lá, o cara que manda continua, no MPU, por exemplo, continua sendo PGR, mas ele desconcentra o poder e delega poder para pessoas, para membros que estão abaixo dele, para cuidar cada um de uma dessas secretarias, de uma dessas repartições, certo? De uma dessas delegacias que eu falo aqui é no sentido de uma delegação, tá? Não uma delegacia de polícia, não é isso que eu quis dizer. E ele pode avocar processos disciplinares em curso. Avocar é o seguinte, a gente não falou de direito administrativo ainda, mas existem duas coisas que são mais ou menos opostas. Delegação, que eu já falei, eu tenho uma competência, eu delego, se essa competência não for exclusiva minha, e que se ela for exclusiva, ela é indelegável, mas se ela não for exclusiva minha, eu posso delegar para alguém. Ou porque eu estou assoberbado de trabalho, ou porque eu acho que essa pessoa é muito competente, vai fazer um bom trabalho, então eu delego, eu tenho uma determinada função, e eu posso delegar parte da minha função, não parte de toda a minha competência, mas parte dela, a um membro que está num nível hierarquicamente inferior a mim. Eu posso chegar e falar, fulano, eu tenho esse determinado compromisso, vou delegar a você. Tudo isso é feito de maneira formal, tá? Não é feito de boca. E avocar é o contrário, entendeu? E é isso que o Conselho Nacional do Ministério Público pode fazer. Né? Se ele acha que as coisas não estão indo bem, está havendo um processo disciplinar em curso, ele acha que esse processo é muito sério, ele vai avocar essa competência, ele vai trazer para si, ele vai puxar a competência do membro que era originalmente competente, ele vai puxar essa competência para ele, vai avocar e vai cuidar daquilo ali, entendeu? A avocação é uma coisa muito séria, ela só acontece em casos excepcionais, está diferente da delegação, que é muito mais comum. Mas isso tudo a gente vai ver em direito administrativo. Mas vocês já estão vendo agora, então vocês já vão pegando essas informações, espero que vocês estejam estudando seus respectivos materiais para entender isso. Né? Outra coisa que o CNMP pode fazer é determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios, né? Aposentadoria remunerada, ou proventos, se o cara já tiver aposentado, proporcionais ao tempo de serviço, e aplicar outras sanções administrativas. Assegurada a ampla defesa. Por que ampla defesa? Porque se ele está determinando a remoção, a gente já falou sobre isso, existe o princípio da inamovibilidade. Então, o membro do MP, ele é inamovível, né? Salvo em situações específicas. E uma delas é essa. O Conselho Nacional pode determinar a remoção desse sujeito
Só que ele tem direito à ampla defesa, a alegar, fazer suas alegações, explicar suas razões. Olha, eu não quero sair dessa comarca, eu não quero sair desse local, porque por isso, por aquilo, porque a minha família toda mora aqui, porque eu só gosto daqui, ou seja lá, ele vai exercer a ampla defesa dele em âmbito administrativo, tá? Isso não vai envolver, num primeiro momento, pelo menos, não vai envolver juiz nem nada. São competências internas do próprio Ministério Público e do Conselho que devem atuar em harmonia, tá? Ou seja, ele pode determinar a remoção, a disponibilidade, né, manter o cara disponível, que é mais ou menos botar na geladeira, o cara fica sem atuar, né? Ou aposentadoria, mas com subsídios, né? O cara não deixa de ganhar. Mas é muito ruim. Pode parecer bom no primeiro momento. Pô, eu ganho bem pra caramba, eu ganho 40 mil. E aí eu sou posto em disponibilidade. Beleza, eu estou com uma grana, beleza, em disponibilidade eu não vou ter que trabalhar, mas e aí, o que eu vou fazer da vida? Vou entrar em depressão, entendeu? Muita gente, eu tenho exemplos na minha família e de amigos, que tomou por opção não se aposentar na vida. O cara se aposentou pelo regime geral, ou se aposentou, era funcionário público pelo RPPS, que é o regime próprio dos servidores públicos, e continua trabalhando, porque tem essa filosofia de vida de que se parar de trabalhar, o cara já está com mais de 70 anos, 75, que é a compulsória no funcionalismo público, e não quer parar de trabalhar. Então, a disponibilidade, ela é uma punição, embora não pareça, né? Porque o cara está em casa recebendo sem trabalhar. Mas ela é uma punição, você fica, vamos dizer, queimado profissionalmente, pô, o fulano lá não está exercendo as atribuições dele. Você perde poder, você perde conexões. Então, nem tudo é o que parece. Né? A disponibilidade, talvez, para um ou outro, pode ser uma maravilha, mas eu acredito que para a maioria, porque são pessoas que lutaram muito para chegar em cargos de alto escalão, como um procurador da República, ele não vai querer ficar em disponibilidade. Pô, se o cara tem, sei lá, 40 anos, ficar em disponibilidade é quase que eu considero, né, na minha opinião, uma situação constrangedora, até humilhante. Ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas. Ou seja, como eu falei, a disponibilidade, a remoção e a aposentadoria com subsídios, que seria uma aposentadoria compulsória, elas são sanções, são punições, tá? Não são benesses que são concedidas aos membros. No inciso 4, a gente já está quase acabando, ele pode rever de ofício, né? Ou mediante provocação. Eu acabei de explicar há poucos minutos o que era de ofício e o que era por provocação. Se você não pegou, volta lá. Os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de 1 ano. Então, isso é importante, tá? Ele só pode rever esses processos de ofício ou mediante provocação de processos administrativos disciplinares de membros do MP, da União ou dos Estados, há menos de 1 ano. Tá? Se esses processos disciplinares já estiverem acontecendo, né, se processando há mais de 1 ano, o CNMP já não tem mais ingerência sobre isso. E, por fim, para fechar, elaborar, né, mais uma atribuição do CNMP. É a última que nós temos. Elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país, certo? Ele é um órgão nacional, e as atividades do Conselho, né? O qual deve integrar a mensagem prevista no artigo 84, inciso 11. O artigo 84, inciso 11, é uma mensagem que o presidente da República envia todo ano para o Congresso Nacional, falando de diretrizes, metas, do que ele pretende fazer, do plano de governo, e ele não envia só a mensagem dele. Outros documentos integram essa mensagem, e um desses documentos é elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, certo? Ele vai ouvir todas as principais autoridades do MP, eles vão traçar uma estratégia para aquele ano, ou para aquele quadriênio, ou para aquele determinado período, vão formalizar isso, vão colocar no papel, olha aqui, o Ministério Público, de acordo com as estatísticas, porque eles têm pessoas da área de estatística, né, de atuária, de tudo mais, está gastando tanto, pretende começar a gastar mais para investir em determinadas ações sociais,
está pretendendo gastar menos para enxugar mais, ou está pretendendo contratar mais servidores, e para isso vai precisar de mais dotação orçamentária. Coisas dessa natureza vão integrar essa mensagem, que vai integrar a mensagem prevista no 84, inciso 11, que quem vai pegar e consolidar tudo e mandar para o Congresso Nacional vai ser o presidente da República, que é o chefe de governo e chefe de Estado, né? Certo? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Foram 2 artigos, mas eu gosto de pegar 2 artigos, mesmo que não sejam grandes, e trazer bastante informação. Eu lamento para quem não consegue assistir meia hora. Cara, se você não consegue assistir meia hora de vídeo, você também não consegue ler meia hora de papel, em formato PDF, por exemplo. Faça um esforço, cara. Comece com 15 minutos, comece com 5 minutos por dia que seja, mas mantenha uma constância, que aí sim você vai ter condições de lograr, né, êxito, né, numa aprovação em concurso público e, em breve, poder fazer o que eu estou fazendo agora, entendeu? Trabalhando e, ao mesmo tempo, lidando com assuntos relacionados a concurso público, porque eu me interesso muito, eu gosto muito, por isso que eu faço, certo? Eu não faço por dinheiro, pelo contrário, eu estou pagando e usando meu tempo para fazer isso tudo. Mas, enfim, quem quiser colaborar tem aí o Pix, quem quiser fazer parte do WhatsApp, que eu já falei várias vezes em outros vídeos, manda um e-mail para mpriodejaneiro@gmail.com, tá? Se quiser, clica aí, sininho, joinha, compartilha, só se quiser, tá? Se não quiser, não faz, tá? Não faz sem querer, se você não quer fazer, não faz. É melhor, eu prefiro, tá bom? Desejo um bom dia a todos e uma excelente quinta-feira.